Vamos lá então, pessoal, retomando o pensamento de Montesquieu. Essa aula é aula ainda sobre Montesquieu, mas referente à reposição do dia 18/5, tá? Então nós já terminamos a reposição do dia 11/5 e vamos agora repor a aula do dia 18/5, mas ainda falando sobre o pensamento de Montesquieu, ok? Eu deixei essa aula exclusivamente para falar sobre o pensamento dele referente à separação de poderes, tá? O material escrito é o mesmo material da aula passada, tá, gente? Eu juntei em um arquivo só, tá? E agora a gente vai falar exclusivamente sobre a separação de poderes. Eu destaquei em aulas separadas, porque a separação de poderes é certamente o aspecto do pensamento político de Montesquieu mais divulgado e mais conhecido, ok? Para muitos ele é conhecido como o pai da teoria da separação de poderes. Então vamos lá. Inicialmente, pessoal, é importante dizer que não dá para a gente falar que o Montesquieu é o pai da teoria da separação de poderes, tá? Mas também não dá para dizer que ele não tem importância nenhuma na teoria da separação de poderes. A lógica de separação de poderes, a lógica de distinção do exercício do poder, se a gente for traçar um histórico, ela vem desde Aristóteles. Tá? Já ali em Aristóteles, na política, a gente consegue farejar um pouco dessa noção de que os poderes do Estado devem ser poderes não concentrados na mão de uma única pessoa, ok? Obviamente, isso com o tempo foi desenvolvendo outras perspectivas. A gente encontra uma certa teoria de separação de poderes em John Locke, que a gente já viu, mas certamente é em Montesquieu que essa teoria ganha um maior vulto e talvez ganha uma melhor sistematização. Tá? Então, eu diria que o Montesquieu ele acaba sendo o pai da separação de poderes, porque, de certa forma, penso eu que ele foi o que melhor identificou os aspectos de maior peculiaridade dessa mecânica entre poderes. Tá? Então, vamos lá. Da onde que ele tirou essa teoria? Como nós vimos, o Montesquieu ele tinha uma característica de viajar, conhecer diferentes culturas, diferentes modelos políticos, e a partir daí tirar ensinamentos, tirar as leis que regiam aqueles modelos, tá? E a teoria da separação de poderes surge em uma das viagens de Montesquieu, onde ele está na Inglaterra analisando a Constituição inglesa, tá? A Constituição parlamentar inglesa. E é a partir justamente da Constituição inglesa que ele identifica essa separação de poderes. Então, avaliando o modelo político inglês, ele identifica, dizendo: olha, lá na Constituição inglesa existe uma mecânica aí diferente. Tá? O rei tem algumas funções, o parlamento tem algumas outras funções e o judiciário acaba tendo algumas funções. Isso está no livro Espírito das Leis, é um dos capítulos, né? O capítulo é denominado A Constituição Inglesa. Não é um capítulo muito extenso, é um capítulo relativamente pequeno, onde, em verdade, ele descreve a Constituição inglesa. Tá? E, de certa forma, ao descrever, ele acaba trazendo os pressupostos básicos dessa teoria de separação de poderes, beleza? O que é a Constituição inglesa na época, tá? A Constituição inglesa, mais do que um texto fixo de leis constitucionais, como nós temos hoje, ela representa também os costumes constitucionais da época, tá? Tradições que refletiam a organização política da época. O modelo inglês é um modelo pautado pela chamada common law, tá? Onde a formação do direito é formado em grande parte por costumes, e principalmente do ponto de vista constitucional, nós temos aqui basicamente uma constituição costumeira, tá? Então, ao descrever esse modelo inglês, ele acaba, de certa forma, por prescrever uma determinada teoria, com alguns aspectos básicos, tá? Esse texto de Montesquieu vai acabar se tornando muito famoso, e o pensamento político, a partir daí,
acaba se influenciando bastante sobre o pensamento de Montesquieu. A obra de Montesquieu ela tem uma grande influência tanto na Revolução Francesa como também na Revolução Americana, tá? Então, muitas dessas ideias, sobretudo a ideia de separação de poderes, vai aparecer nesses dois momentos históricos significativos para a teoria política. Tanto que, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789, no início ali da Revolução Francesa, logo após a queda da Bastilha, nós teremos a divulgação dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e no artigo 16 aparece o quê? A separação de poderes. A sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem uma Constituição. Olha só, o artigo 16, ele traz também um conceito de Constituição. Só é Constituição aquela carta de direitos que assegura direitos e que tem uma separação de poderes. Uma Constituição que não assegura direitos e que não tenha uma separação de poderes não é uma Constituição, nessa perspectiva dos revolucionários franceses. Certamente aqui nós tivemos uma grande influência do pensamento de Montesquieu. Eu desafio vocês a fazerem um exercício, procurem no Google a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É uma pequena Constituição, tem poucos artigos. Leiam esses artigos e certamente ali vocês vão identificar o pensamento de alguns autores que a gente vem trabalhando. Certamente vocês vão identificar ali o pensamento de Locke, o pensamento de Rousseau, alguma coisa do pensamento de Thomas Hobbes e também o pensamento de Montesquieu. Eu desafio vocês a fazerem esse exercício. Pois bem, então qual seria a lógica da separação de poderes? Para evitar o abuso de poder, o poder deve ser distribuído em instâncias diversas e que funcionem como um mecanismo de equilíbrio. Então, para que o poder não se torne abusivo, ele precisa estar separado. Tá? Concentrar poderes é abrir a grande possibilidade para que ocorra o abuso. Isso eu diria que é a alma da separação de poderes. Quando nós estamos falando em poderes políticos do Estado, na medida que a gente concentra poderes em um determinado núcleo, a gente faz com que isso possibilite um grande abuso. Então, por isso, para evitar este abuso ou a possibilidade de abuso, é essencial que o poder esteja separado. Separado em órgãos diferentes, separado em pessoas diferentes. Tá? E o único meio de frear o poder é o próprio poder. Tá? Aqui talvez tem mais uma influência das ciências naturais no pensamento de Montesquieu. Tá? A única forma de anular um vetor é colocar um outro vetor na mesma intensidade em sinal contrário. Tá? Então, a única forma de evitar o poder vindo deste vetor aqui é colocar um outro vetor em sentido contrário na mesma intensidade para que eles se bloqueiem e haja então um equilíbrio, uma estabilização. Somente o poder é capaz de frear o próprio poder. Tá? O objetivo, então, do pensamento de Montesquieu, com a separação de poderes, de certa forma, é também equilibrar as diferentes forças sociais. Isso aqui é uma leitura de Montesquieu a partir de Raymond Aron, que é um sociólogo que eu já comentei com vocês. O Norberto Bobbio não tem a mesma perspectiva, tá? Mas eu fico com o Aron. Na minha visão, também, a perspectiva do Montesquieu é ver na separação de poderes uma projeção também das forças sociais existentes. Tá? Então, o seu objetivo com a separação de poderes, o objetivo de Montesquieu, ao avaliar essa separação de poderes, é identificar como na Constituição inglesa, essa engenharia de separação de poderes, ela também reflete
as forças sociais existentes na Inglaterra na época. Tá? A separação de poderes também ela é vista como um mecanismo que projeta uma estrutura social. Mais uma vez, a influência sociológica no pensamento de Montesquieu. Então, a separação de poderes é uma técnica constitucional que retrata um pacto social que é subjacente. Um pacto entre diferentes camadas da sociedade. Mais uma vez, Montesquieu nos mostra que só a norma jurídica não basta. Tá? Essa técnica constitucional de separação de poderes, ela também é a projeção de uma estrutura social existente. Tá? Ela também representa um certo pacto entre as diferentes camadas da sociedade. Tá? Ou seja, nós temos então, na visão do Montesquieu, um pacto social que é refletido em uma estrutura política constitucional. Um pacto social entre as diferentes classes, entre os diferentes estamentos da sociedade, que se projeta como uma sombra, que se reflete na estrutura política constitucional, gerando aí um equilíbrio de forças sociais institucionalmente definido na Constituição. Então nós temos aí um equilíbrio de forças sociais, tá, que institucionalmente se projeta na Constituição, aí num viés jurídico. Tá? Então nós temos ali um certo pacto social subjacente entre nobres, que se projeta na chamada Câmara dos Lordes, no parlamento. Um pacto social com o povo, que se projeta institucionalmente na Câmara dos Comuns, no parlamento. E um pacto social com o próprio monarca, que se projeta institucionalmente no Poder Executivo. Tá? Ou seja, é como se cada camada da sociedade tivesse o seu cantinho constitucional. Tá? E aí, este pacto social acaba se projetando também na Constituição. Beleza? Os nobres com a sua Câmara dos Lordes, o povo com a sua Câmara Baixa no parlamento e o princípio monárquico representado no Poder Executivo. E o Judiciário? Ele representa qual classe social? Tá? Qual estamento social? O conceito de classe ainda é equivocado aqui, tá? Eu estou usando só para ficar didático. O Judiciário, ele representa qual camada social? Segundo Montesquieu, nenhuma. Tá? O Judiciário ele não está ligado a nenhuma profissão e a nenhuma classe. Na visão dele. Tá? Na prática, o Judiciário ainda era uma instituição muito vinculada à aristocracia. Tá? A aristocracia monárquica. Ok? Na prática era assim. Do ponto de vista teórico, pelo menos aqui o Montesquieu ele está prescrevendo muito mais que descrevendo. Tá? O judiciário, na época que Montesquieu está avaliando, ele ainda é uma reminiscência muito forte da estrutura aristocrática, oligárquica da monarquia. Okay? Ou seja, o judiciário da época ele ainda está nas mãos de uma aristocracia. Este equilíbrio de poderes sociais que Montesquieu está falando, ele está diretamente associado a uma sociedade ainda aristocrática. Tá? Então, Montesquieu está avaliando a Constituição inglesa ali do século XVI. Tá? O livro é de 1700 e pouco. Não, ali provavelmente século XVII, século XVIII. Tá? Desculpa. Século XVII, século XVIII. Que ainda na Inglaterra é uma sociedade ainda muito estruturada por princípios aristocráticos. Tá? O rei, a corte, os nobres, aqueles que têm título, aqueles que não têm título. Porém, já nesse momento, essa aristocracia tende a estar mais fraca do que era
outrora, ok? Então, quando ele escreve essa teoria, quando ele avalia a Constituição inglesa, ele está visualizando uma sociedade tipicamente ainda com características aristocráticas muito fortes, tá? Ou seja, composta por uma estratificação social muito presente, por corpos intermediários e uma sociedade ainda com uma nobreza de certa representatividade política. Beleza? Então, a base dessa teoria desenvolvida por Montesquieu é a Constituição inglesa. A Constituição inglesa, como nós vimos, ela é muito mais produto de uma tradição, de um costume constitucional. Ela é uma Constituição mista, porque é um projeto de conciliação social e político. Se vocês olharem a Revolução Inglesa, né, que vem desde o século 17, 16, ali uma parte, nós já começamos a visualizar que nós temos ali a tentativa de um equilíbrio de forças sociais e políticas, o parlamento, o rei, né, uma certa burguesia nascente na época, ok? Então, ela é uma constituição que buscava durabilidade, tá? Que buscava estabilidade. E uma constituição que busca estabilidade, ela não pode virar as costas para a estrutura social que existe, tá? Ou seja, é uma Constituição que busca durabilidade, que busca estabilidade, visando evitar um único fator constitucional na Constituição. Então, ela concede um espaço para o rei, um espaço para os nobres e um espaço para o povo. Isso é equilíbrio institucional constitucional. Como eu disse, a Constituição não pode simplesmente achar que ela é uma varinha de condão e que ela vai mudar todo o mundo simplesmente com seus artigos. Ela tem que pensar que existe uma estrutura social que é subjacente a ela. Tá? E, de certa forma, ela tem que dedicar espaços constitucionais para todos os atores dessa estrutura social subjacente. Na visão de Montesquieu, tá, a técnica de separação de poderes, além dela representar a estrutura social subjacente, ela tem uma finalidade política, tá? Que também é a finalidade de permitir o que ele denomina a liberdade política. O que é a liberdade política? É a liberdade que todos nós temos de fazer tudo aquilo que as leis autorizam. Tá? Isso é a noção de liberdade muito típica do iluminismo e muito típica do liberalismo. Eu sou livre para fazer o que eu bem entender. Tá? E o único instrumento jurídico legítimo para conter a minha liberdade é a lei. Lei votada pelo parlamento. Ou seja, aquela lei que de alguma forma tem a minha participação de cidadão, seja diretamente, seja através dos meus representantes. Esse conceito de liberdade, típico do liberalismo, a gente vê no Montesquieu. Todos nós somos livres para fazer o que a gente bem entende. O único instrumento jurídico legítimo para conter, para frear a nossa liberdade é a lei. Tá? Na visão de Montesquieu, essa ideia de liberdade política, ela somente é possível em governos moderados. Governos moderados onde o poder está freando o poder. E a única forma do poder frear o poder é por meio dessa mecânica de separação de poderes. Então, olha só, a mecânica de separação de poderes, além de projetar institucionalmente uma estrutura social que é anterior, que é subjacente, ela também tem uma finalidade no sentido de proteger a liberdade política, para evitar o quê? O abuso. Tá? Só o poder freia o poder. Tá? Então, só o poder é capaz de evitar os abusos. Evitando os abusos do poder, eu consigo garantir liberdade política aos indivíduos. Então, nós vemos aí claramente que a separação de poderes ela tem uma característica instrumental. Tá? A instrumentalidade da separação de poderes. Ou seja, ela não é uma técnica que serve a si mesma. Ela não é um fim em si mesmo.
Ela é uma técnica utilizada com uma finalidade. Qual? Garantir a liberdade política. Tá? E isso a gente vê muito claramente naquele artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Nós vemos claramente aqui que existe um fim, a garantia dos direitos, e existe um meio, a separação de poderes. A separação de poderes é o meio, é o instrumento, é a engenharia institucional que toda a Constituição tem que ter. Para quê? Para a garantia dos direitos. Isso é o que eu chamo de instrumentalidade da separação de poderes. Ela não é um fim em si mesmo. Tá? Ela é uma engenharia, ela é uma mecânica voltada para um fim. Qual fim? A garantia dos direitos. Na visão de Montesquieu, é a separação de poderes que garante a liberdade política. Ok? Porque na medida que eu tenho separação de poderes, eu evito abuso. Evitando o abuso do poder, eu garanto a liberdade política. Beleza até aqui? Tudo certo? Então nós teremos aqui um Estado que é diferenciado em 3 funções. Isso eu vou falar no próximo vídeo.